E a revista Veja afirma ter conseguido provas que mostram que Mauro Cid mentiu em seu interrogatório no STF. É muito grave, isso é uma bomba. O que essas conversas novas deixam ainda mais claro? De que, de fato, o ministro Alexandre de Moraes, eles tinham um roteiro pronto. Depois de tudo isso, é muito provável que nas próximas horas Alexandre de Moraes ordene mais uma vez a prisão de Mauro Cid. E quando você tem uma mentira tão clara e tão comprovada, todas as provas baseadas em delações desse mentiroso, de fato, que admite ter mentido, não valem mais nada. Alerta máximo! Estados Unidos autorizam retirada de pessoal do Oriente Médio por risco de ataque de Israel ao Irã. É isso mesmo. Os Estados Unidos autorizaram nesta quarta a evacuação parcial de diplomatas e militares de suas representações no Oriente Médio diante do risco iminente de um ataque israelense ao Irã. A medida foi confirmada por fontes do governo americano a veículos e ocorre após avaliação que apontou aumento significativo de ameaças à segurança na região. Segundo informações, o Departamento de Estado autorizou a saída de funcionários não essenciais da Embaixada Americana em Bagdá, no Iraque, enquanto o Pentágono permitiu que famílias de militares deixem instalações americanas em diversos países do Oriente Médio. O temor de Washington é que uma ofensiva de Israel leve a uma retaliação iraniana contra alvos dos Estados Unidos na região. E Câmara atende Moraes e bloqueia salário da deputada Carla Zambelli. Isso mesmo. A Câmara dos Deputados informou nesta quinta que atendeu a determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de bloquear o salário da deputada federal licenciada Carla Zambelli. A parlamentar deixou o Brasil no dia 25 de maio. Além de diversos bloqueios, Moraes determinou a prisão preventiva da parlamentar, condenada a 10 anos e 8 meses de prisão. Zambelli está foragida e é procurada pela Interpol. Suposta trama golpista tem nova reviravolta e mensagens secretas de Cid pode pôr planos de condenarem Bolsonaro por água abaixo. E a revista Veja afirma ter conseguido provas que mostram que Mauro Cid mentiu em seu interrogatório no STF nessa terça-feira. O material divulgado pela revista contradiz uma resposta do militar dada a uma pergunta de Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, quase no final do interrogatório. Vamos conferir a resposta, a pergunta e a resposta. Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. O senhor utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R. 702. 702. Esse perfil, eu não sei que isso é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Ao assinar o acordo de delação premiada com a Justiça, Cid assumiu o compromisso de falar a verdade, manter em segredo o teor de suas revelações e não ter contato com outros investigados nem usar redes. A revista, no entanto, traz um conjunto de mensagens trocadas entre o tenente-coronel e uma pessoa do círculo próximo a Jair Bolsonaro. Eles mostram que Cid, já na condição de delator, fazia jogo duplo. Enquanto fornecia à PF informações, contava a pessoas próximas uma versão completamente diferente. Nós temos aqui na tela essas mensagens obtidas pela Veja. Eu vou ler algumas junto com você. Será que tudo que está lá ficou exatamente como você falou? Você conferiu? Uma pessoa pergunta a esse perfil Gabriela R. Ali em amarelo é a resposta desse perfil Gabriela R. Várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca e eu pedia para trocar. Aí vem outra pergunta. Você fez tudo no mesmo dia? São vários anexos? Me conta como foi esse processo. E responde. Foram 3 dias seguidos. Um deles foi naquele grande depoimento sobre as joias. Acho que foram 5 anexos. E aí temos aqui a próxima mensagem, dizendo o seguinte. Deixa eu aproximar aqui para conseguir ler melhor para você. E eles mudaram para o que você falou ou te forçavam a deixar como eles queriam? E aí a resposta de
aspas, Gabriela R. Eles toda hora queriam jogar para o lado do golpe. E eu falava para trocar, porque não era aquilo que tinha dito. E aí veio outra pergunta. Ameaçava, se não falar, o ministro não vai te soltar. Como era a pressão? Vamos pegar isso daí e tal, seu pai, sua esposa. Aí essa pessoa, Gabriela R., responde, eu te contei uma história. E aí o interlocutor diz, deve ter sido complicado, né? Vamos trocar a palavra em respeito à nossa audiência. No curso deve ter sido melhor que essa... No curso de fé, isso deve ter sido melhor que essa experiência. Curso do FE. Do FE, sim. As forças especiais, sim, é o Exército. Forças especiais. Ameaçava, se não falar, o ministro não vai te soltar. Como era a pressão? E aí responde, eles queriam fazer rápido para me ajudarem a sair rápido. Eu e os outros. Mas foda é sentir que estou ferrando todo mundo. Fruto de uma perseguição que eu não tive maldade que iria acontecer. E eu fui bem claro lá. O presidente não iria dar golpe nenhum. Ele estava mal, ele queria encontrar uma fraude nas urnas. Próxima mensagem diz o seguinte, e aquele papo que o AM, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, manda tudo meio que pronto, porque é tudo muito rápido. Gabriela R. responde, ele já tem o objetivo dele, ele já deve ter pronta a ordem de prisão do presidente. E ainda diz mais, ele já tem o objetivo dele e diz, não precisa de prova, só de narrativas. Quando falam de provas, metem os pés pelas mãos, como foi com o FM, o Felipe Martins. Com o Felipe Martins, que não viajou aos Estados Unidos. Mas te prender por quê? Porque eu estava recebendo dinheiro para custear milícias digitais, é o que ele responde. E aí prosseguimos aqui com mais trechos do que ele disse. A revista Veja, nessa imagem que está aberta aí para você, ele diz o seguinte, você, enquanto falava com o Shor, sentia que falava com o Alexandre? Gabriela R. responde, Shor é esperto, não é burro, sabe interrogar, sabe tentar te conduzir para onde ele quer chegar. Colocando muita coisa na sua boca? E aí responde, ele falando a respeito de Alexandre de Moraes, AM. AM é o cão de ataque. Barroso é o iluminista pensador. Quem executa é o AM como um CEO de uma empresa. E aí, respondendo também aquela pergunta, colocando muita coisa na sua boca, Gabriela R. diz, tentava. E prossegue dizendo, Gabriela R. Gabriela R. que é ele, né? É ele. Exato. Só o Pacheco ou Lira vai nos salvar. O STF está todo comprometido. PGR vai denunciar. O interlocutor diz, não é possível, tem que ser jurídico e não pode ser político. Gabriela R. responde, uma coisa que pode mudar é uma vitória do Trump e o Brasil começar a ter sanções igual Nicarágua e Venezuela. O interlocutor diz, quero acreditar nisso. E aí, Gabriela R. também escreve, viu o que fizeram com o jornalista português? Não vi. O que houve? E prossegue dizendo o seguinte, os advogados podem fazer a melhor das petições, ele nem vai ler, ele já tem nossa sentença pronta, podem rebater todas as provas. Eu, presidente, Heleno, Braga Neto, vamos pegar o máximo. Depois vão escalonando para baixo. E prossegue dizendo, diz Gabriela R. ou Cid, não é? As conversas do CMT viraram conversas golpistas. E eu falei que eram conversas sobre o que estava acontecendo no país. Que o FG estava preocupado e eu falava que o presidente não iria fazer nada. Freire Gomes, possivelmente, que é o coronel. Isso. É isso? Isso. General, perdão. Pois é, Silvio Navarro... Informações... Esses diálogos estavam com quem, Silvio? Bom, a revista Veja teve acesso... Então, não foram citados no julgamento. O advogado Celso Vilar... Aí já sabia. Ele faz a pergunta, Isso. Provavelmente porque já tinha conhecimento de que o Mauro Cid utilizou o perfil Gabriela R702, que é o perfil da mulher dele. Perfeito. Esse perfil foi imediatamente desativado
logo que o interrogatório terminou. É claro, é mais um indício. Vamos lá. Isso é muito grave, isso é uma bomba. Isso corrobora aquela capa da revista Veja anterior. A revista mostrou diálogos, e aí em áudio, entre o Mauro Cid e um outro interlocutor também não identificado. E na ocasião o Mauro Cid disse que tinha sido vítima de uma coação. Quando você é forçado a mentir, quando você é forçado a colocar no papel algo sob pressão, principalmente tendo um delegado à sua frente, no caso um delegado da Polícia Federal, o nome disso é coação. O que acontece na sequência? O ministro Alexandre de Moraes chama imediatamente o Mauro Cid, que presta um novo depoimento. Foram 11 no total, 9 foram aproveitados, 2 descartados. Ele é chamado novamente e aí acaba dizendo, não, aquilo foi um desabafo, eu reafirmo tudo o que disse, porque isso anularia a delação dele. O Mauro Cid está com a tornozeleira há muito tempo, passou um tempo preso e depois segue com a tornozeleira. O acordo do Mauro Cid de delação prevê que o Mauro Cid já terá cumprido o período de pena, portanto ele está livre, né, absolvido entre aspas, não é o termo perfeito, mas entenda-se assim, poderá voltar para sua vida militar, terá inclusive apoio de segurança para a sua família, nada acontecerá ao pai dele, que também é militar, nada acontecerá à sua esposa. Esse foi o acordo que ele fez para delatar. O que essas conversas novas deixam ainda mais claro, jogam ainda mais luz, de que de fato ele foi coagido, de que de fato o ministro Alexandre de Moraes, representado também pela figura do delegado da polícia naquela ocasião, eles tinham um roteiro pronto. E que o Mauro Cid, que foi preso lá atrás também, por conta de uma carteirinha de vacinação da Covid, a carteirinha de vacinação da Covid pouco importava, porque foram 9 celulares apreendidos, foram 3 computadores e tablets apreendidos, um sem número de mensagens trocadas. Eles vasculharam tudo em busca de uma prova, ou que se configurasse como prova, para a construção do relatório que a Polícia Federal entregou à PGR e o senhor Paulo Gonet enviou como uma denúncia. Mas o que fica claro, que é uma grande narrativa e que a delação do Mauro Cid, o único pilar, e toda a denúncia está escorada neste pilar, principalmente depois dessa etapa do interrogatório, na qual os réus negaram as reuniões, negaram os encontros, negaram a existência de minuta, que mudou de nome, agora é considerandos. Ou seja, o nexo caiu por terra, o contexto da trama golpista, de um crime impossível, caiu por terra, não há mais nada. E o que a gente vê agora? Não há mais nada até na delação. A delação, ela foi feita debaixo de coação. É mais uma prova disso. Se há alguma prova em tudo isso, é que ele foi induzido para que um roteiro de um golpe fosse construído e isso levasse à prisão do presidente Jair Bolsonaro, do Braga Neto, general Braga Neto, general Heleno, do Felipe Martins, que não fez a viagem que fez. Tá tudo aí. Esses diálogos todos estão aqui. Finalizo. Onde é que se pode chegar? Quem pode pedir, por exemplo, uma anulação, uma rescisão dessa delação? A Polícia Federal ou o próprio Ministério Público? A quem cabe a decisão? Ao ministro Alexandre de Moraes. Ocorre que, uma vez contaminada, aliás, mais contaminada ainda essa delação, isso pode abrir uma divergência nessa primeira turma. Provavelmente pelo ministro Luiz Fux, que é o único juiz de carreira que fez as perguntas certas nesse interrogatório e que estava lá por conta própria, porque quis, porque desde sempre ele achou muito estranha toda a construção dessa delação em 11 etapas. Mas, abrindo uma divergência, isso força mais uma vez para que isso seja levado ao plenário. E aí o destino poderia ser diferente. Então, assim, estou tentando só, numa primeira impressão, depois dessa troca de mensagem. Mas é uma bomba. Isso é fato. O Mauro Cid e a resposta dele, o semblante dele, acho que ao longo aqui dos comentários dos colegas, a gente vai poder exibir o semblante dele no único momento em que o advogado pergunta para ele, Gabriela R702, o senhor conhece? O rosto dele entrega tudo.
e depois ele gagueja. Piotr? O Silvio já foi aos pontos aí, eu vou só um pouco adiante então. A anulação da delação parece clara nesse momento. Porque, por exemplo, uma delação pela lei de colaboração premiada, é assim que a justiça chama, não pode haver coação e ameaça. Nós temos um caso flagrante de ameaça que foi naquele momento em que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou o Cid de falar a verdade, se não poderia... Publicamente, se não poderia apontar para a mulher e para a filha dele. Ali já era uma ameaça, uma coação. Mais que isso, falsidade das informações, que é o que tudo indica, se acaso essas informações forem comprovadas, o que ele disse aqui, disse lá, bom, isso não é colaboração premiada. O Silvio citou o ministro Fux, e o ministro Fux já reclamou lá atrás, mas 11 delações, 9 delações, quer dizer, mas para que tanto assim? Uma delação é um depoimento único, claro, evidente, que só vai na mesma linha. Se volta, já deixa de ser delação. E o delator perde, obviamente, os benefícios negociados. E aquilo não tem valor jurídico nenhum. A outra questão, o descumprimento do acordo, ou seja, da forma como foi estabelecido, também está aqui. Aí tem 2 pontos. A defesa vai usar isso a favor, obviamente, ou as defesas vão usar isso a favor dos seus clientes. E está muito claro, porque o que o Cid disse, e o Silvio deixa isso muito claro, era, digamos, a lógica, a base de toda acusação que tem o Ministério Público, na verdade, na versão, no entendimento do próprio ministro Alexandre de Moraes. Agora, isso, obviamente, seria o razoável de acontecer num processo técnico. Esse é o ponto. Agora, vamos um pouco além. Quem vai investigar a coação que foi feita contra o delator? Porque se a Polícia Federal coagiu, ela também está errada. Aliás, ela incorreu em crime. Se o Ministério Público coagiu, também incorreu em crime. Se o ministro Alexandre de Moraes coagiu, e nós temos essa prova, nós vimos isso aí, e daí? Quem vai investigar isso? Esse é o defeito número 1 de porquê esse processo está dentro do Supremo. Fosse isso numa primeira instância, a segunda instância corrigiria tudo isso. E muito provavelmente mandaria o juiz, mandaria o promotor, todos para os conselhos de classe. Agora, nós temos duas coisas. Uma impacta o julgamento em si, e isso é um ponto para a defesa enorme. Agora, quem vai investigar a coação que foi feita ao Mauro Cid? Que sim, pode responder, mas em algum momento ele também é vítima nesse aspecto, de coação. Porque ele foi induzido a dizer uma coisa que ele não tinha para dizer. Simplesmente para, digamos, ter algum benefício. E se a prova hoje, cabal, é de que não houve nada golpe, não houve nenhuma tentativa, não houve minuta, não houve nada disso, bom, então foi coação. Ou seja, temos 2 pontos que precisam ficar claros, porque senão aí não existe Supremo Tribunal Federal, não existe justiça no Brasil mais. Bom, já são mais de 100 mil telas conectadas em Oeste Sem Filtro. É muito bom saber que você está do outro lado acompanhando as notícias deste dia junto conosco. A gente segue falando desse assunto porque as mensagens obtidas por Veja foram trocadas entre 29 de janeiro e 8 de março de 2024. O acordo de colaboração premiada havia sido homologado por Alexandre de Moraes 5 meses antes. Nesse período, Cid usava tornozeleira, tinha obrigação de se apresentar semanalmente a um juiz, já estava proibido de se comunicar com investigados e falar sobre o conteúdo da sua delação. Por alguma razão, ele decidiu burlar a determinação de Moraes usando o Instagram @GabrielaR702 para conversar com colegas. Essas confidências podem resultar na anulação do acordo de colaboração e, por consequência, na revisão dos benefícios dados ao tenente-coronel. A delação é a base da denúncia sobre o alegado golpe de Estado. São 6h33, vamos fazer o seguinte, vamos rever o trecho do interrogatório de Mauro Cid que o Silvio comentou. Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. O senhor utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que se é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. E aí, Augusto?
Eu conversava, vou repetir aqui, eu conversava com o Cid semanalmente, porque a gente combinava se haveria e como seria, que assuntos seriam abordados e tal, nas lives do Bolsonaro na Jovem Pan. Isso aí a gente, o Binha, né, eu ligava e falava com o Cid também. Quando eu tinha que marcar alguma entrevista com o Bolsonaro, eu falava com o Cid. E era essa a nossa conversa. Estranhamente, nessa época, que ele dizia que ele não estava com telefone nenhum, ele me ligou, não era o número que eu usava. E uma conversa, tudo bem, estou querendo conversar com os amigos e tal. Ficou uma conversa estranha. Eu procurei encurtar a conversa, não tinha nada a tratar. Num daqueles intervalos em que ele saía, ficava com menos restrições, aí voltava para a cadeia, naquela época. O Cid é um homem moralmente destruído. Ele perdeu o equilíbrio completamente. Ele sabe o papel que fez e a gente se imagina como uma pessoa se sente depois disso. E agora me aparece isso aí. Repetindo, Silvio, parece a farsa. Anda como farsa, tem cara... E é farsa. Isso aí, eu acho estranhíssimo. O Alexandre de Moraes tem de repetir o que o advogado pergunta. Eu já não entendo nada disso aí. Não entendo, ele fala. E fala como se ele já não soubesse disso aí, já não tivesse esse material. Que é sonegado. Sonegado. Os advogados de defesa não podem trabalhar. Esse julgamento, agora, ele se baseou inteirinho, toda essa construção da narrativa do golpe se baseou nessa delação que já não vale mais. A delação ela é usada, como o Silvio fez um resumo brilhante e enriquecido pelo Piotr, ela é usada para você investigar alguma coisa, ela não é uma prova. A pessoa fala... Você investiga e tomam como verdade absoluta. Sim. E em cima disso, vão fazendo aquilo. Me deu o crime que eu pego alguém. A frase do Beria lá pro Stalin. É isso que estão fazendo. Tem que caber na minuta. Não é minuta, então muda o nome. Mas tudo cai nas costas do Cid. Se for demolida como está sendo... A delação vai se basear em quê? A atuação do detetive, delegado, promotor, juiz e julgador de recursos, que é o Alexandre de Moraes. Carlo Cauti. Bom, primeiramente, depois de tudo isso, é muito provável que nas próximas horas Alexandre de Moraes ordene mais uma vez a prisão de Mauro Cid. Então, essa é a consequência imediata. Agora, vamos ver se ele também vai ordenar a anulação de todas as provas que foram colhidas aqui, inclusive ainda a gente nem sabe, porque essa delação do Mauro Cid não foi publicada, não está visível, a gente não pode verificar o que foi dito ou não foi dito, assim como a suposta minuta do golpe. Também não sabemos ainda, no meio do processo, o que está escrito nesse documento. O que sabemos é que Cid mentiu, e quando você tem uma mentira tão clara e tão comprovada, todas as provas baseadas em delações desse mentiroso, de fato, que admite ter mentido, não valem mais nada. Agora, as consequências para Mauro Cid vão ser bem graves, né? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.